Toda dívida serve para prender alguém ou se proteger de alguém. Quando ouvimos a palavra dívida, quase sempre pensamos em dinheiro. Pensamos em contas, empréstimos, cartões de crédito ou compromissos financeiros que precisam ser pagos. Mas quando olhamos mais profundamente para as relações humanas, percebemos que a dívida também existe em um nível psicológico e emocional muito mais amplo. Dívidas não são apenas transações financeiras. Elas também podem representar vínculos invisíveis entre pessoas. Em muitos casos, uma dívida cria uma ligação, que mantém duas pessoas conectadas por mais tempo do que estariam se não existisse aquele compromisso. Isso acontece porque a dívida carrega uma dinâmica de troca. Alguém deu algo e alguém recebeu algo. Enquanto essa troca não encontra um equilíbrio, a relação continua aberta. Existe um movimento interno que busca compensação. Na psicologia das relações humanas, essa dinâmica foi observada em diferentes contextos. O psicólogo social Robert Cialdini descreveu um princípio chamado reciprocidade. Segundo esse princípio, os seres humanos sentem uma tendência profunda a retribuir aquilo que recebem. Quando alguém faz algo por nós, surge uma pressão interna para devolver de alguma forma. Essa força psicológica é tão poderosa que muitas vezes influencia decisões que nem percebemos conscientemente. A sensação de dever algo a alguém pode criar uma ligação emocional que mantém relações vivas por muito tempo. Quando levamos essa compreensão para o campo sistêmico das relações familiares, essa dinâmica se torna ainda mais interessante. O terapeuta alemão Bert Hellinger observou em seu trabalho com constelações familiares que a vida humana está profundamente organizada por leis invisíveis de equilíbrio entre dar e receber. Segundo essa visão sistêmica, relações saudáveis tendem a buscar um certo equilíbrio. Quando uma pessoa dá algo importante e a outra apenas recebe sem conseguir devolver de alguma forma, surge uma tensão no sistema. Essa tensão pode gerar desconforto, distância ou até conflitos. A dívida, nesse contexto, pode funcionar como um mecanismo que mantém o vínculo aberto. Enquanto existe uma dívida, existe também uma ligação. Existe algo que ainda precisa ser resolvido ou equilibrado. Por isso, em alguns casos, a dívida pode prender duas pessoas em uma relação que talvez já teria terminado naturalmente. Enquanto o débito existe, a relação continua ativa. Existe um motivo concreto para que aquelas duas pessoas permaneçam conectadas. Mas a dívida também pode cumprir outro papel psicológico importante. Ela pode funcionar como uma forma de proteção. Em algumas situações, manter uma dívida pode ser uma maneira inconsciente de evitar uma relação direta com alguém. A dívida cria uma estrutura clara e impessoal. Em vez de lidar com sentimentos complexos ou vulnerabilidades emocionais, a relação passa a ser mediada por uma obrigação concreta. Isso pode acontecer em relações familiares, em amizades e até em relações profissionais. Quando existe uma dívida, as regras da relação ficam mais definidas. Existe um contrato implícito que organiza a interação. Do ponto de vista psicológico, isso pode trazer uma sensação de segurança. A dívida cria uma distância emocional que protege as pessoas de lidar com aspectos mais sensíveis da relação. Essa dinâmica também pode aparecer em padrões inconscientes dentro das famílias. Muitas vezes, membros de uma família podem assumir dívidas financeiras ou responsabilidades excessivas que acabam funcionando como uma forma de permanecer ligados ao sistema familiar. Na visão sistêmica, quando alguém carrega uma carga financeira muito grande dentro da família, às vezes essa pessoa também está carregando algo emocional que pertence ao sistema como um todo. A dívida, nesse caso, não é apenas financeira. Ela pode representar lealdades invisíveis ou tentativas inconscientes de compensar algo que aconteceu em gerações anteriores. Essa compreensão amplia a forma como vemos a relação entre dinheiro e relações humanas. O dinheiro deixa de ser apenas um recurso material e passa a ser também um elemento que organiza
vínculos entre pessoas. No campo da psicologia econômica, pesquisadores também observaram que dinheiro e emoções estão profundamente conectados. O comportamento financeiro das pessoas, muitas vezes, reflete padrões psicológicos relacionados à segurança, pertencimento e identidade. Quando alguém se sente preso em ciclos repetidos de dívida, por exemplo, nem sempre a explicação está apenas na falta de planejamento financeiro. Em alguns casos, existem padrões emocionais ou relacionais que influenciam essas escolhas. Isso não significa que toda dívida tenha necessariamente um significado psicológico profundo. Muitas dívidas surgem simplesmente por decisões financeiras ou circunstâncias da vida. Mas em alguns casos, olhar para a dinâmica relacional que envolve a dívida pode trazer insights importantes. A pergunta então deixa de ser apenas como pagar uma dívida. A pergunta passa a ser também qual tipo de vínculo essa dívida está criando ou mantendo. Quando uma dívida prende duas pessoas em um ciclo de dependência ou tensão constante, talvez seja necessário buscar uma forma de encerrar essa dinâmica de maneira clara. Quando a dívida está sendo usada como proteção para evitar uma relação mais autêntica, talvez seja importante reconhecer esse mecanismo. O equilíbrio entre dar e receber é um dos fundamentos das relações humanas saudáveis. Quando esse equilíbrio existe, as relações tendem a fluir com mais leveza. Cada pessoa pode oferecer algo e também receber algo sem carregar um peso excessivo. Quando esse equilíbrio se rompe, surgem tensões que podem se manifestar de muitas formas. Às vezes como conflitos, às vezes como distanciamento e às vezes como dívidas que se prolongam. Por muito tempo, compreender essas dinâmicas pode ajudar a olhar para o dinheiro e para as relações de forma mais consciente. Em vez de enxergar as dívidas apenas como números ou contratos, podemos começar a perceber também os vínculos humanos que se organizam em torno delas. E quando essas dinâmicas se tornam claras, surge a possibilidade de reorganizar as relações de maneira mais saudável. Porque, no fundo, muitas vezes uma dívida não é apenas uma questão financeira, ela também é um vínculo. E compreender esse vínculo pode ser o primeiro passo para transformá-lo.